Hoje ela vai apresentar a apresentação intitulada Intoxicação por ionóforos. As perguntas podem ser deixadas no chat, serão feitas no final. Uma boa apresentação, Dani, e uma boa palestra a todos. Então, boa tarde a todos. Eu vou colocar minha apresentação. Eu vou desligar minha câmera porque está oscilando muito a internet aqui. Eu tô com medo que trave muito. Estão vendo a minha apresentação? Tá tudo certo? Tudo certo, Dani. Beleza, então. Então, vou iniciar. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre intoxicação por ionóforo. Então, para começar, o que são ionóforos? Então, os ionóforos, eles são aditivos, né? Os aditivos, eles são produtos, eles são, resumidamente, né? São produtos adicionados intencionalmente às dietas que eles possuem ou não valor nutricional. Nesse caso, são substâncias naturais, né, esses aditivos, que são produzidos pelo gênero Streptomyces. São gêneros de fungos, né? Então, esses aditivos são considerados coccidiostáticos, têm ação, né, antimicrobiana e promotora de crescimento e reguladora do pH ruminal. Qual que é o objetivo deles nas dietas? Então, eles são adicionados visando o melhoramento dos parâmetros reprodutivos dos animais, ganho de peso, até alguns estudos falam de aumento da produção de leite, enfim, entre outras coisas. Então, começou-se a utilizar os ionóforos em aves, né? E depois, em 1970, começou-se a utilizar em ruminantes. Então, hoje aqui a gente vai falar mais de ruminantes e mais precisamente de bovinos e ovinos. Então, sobre os ionóforos, eles é conhecido, né? Mais de 120 tipos deles. Só que o que mais se usa é a monensina, a lazalocida, a narazina e a salinomicina. E para ruminantes ainda, a monensina é o que mais é utilizado. Então, qual que é o mecanismo de ação deles? Eles vão agir sobre a permeabilidade da membrana e, com isso, eles vão alterar o fluxo iônico. Então, esses ionóforos, eles vão formar um complexo lipídico, né, solúvel, e com cátions e várias outras, com cátions divergentes, né, que eles vão alterar a permeabilidade da membrana, como eu comentei. E eles vão facilitar o fluxo de íons para o interior da célula. Então, com isso, por exemplo, aqui, cada ionóforo que tem, ele vai, entre aspas, gostar de um íons. Então, aqui, como a monenzina é a mais utilizada para ruminantes, eu vou falar um pouquinho dela, o que não difere muito de um para outro. Mas, por exemplo, aqui, então, a monenzina, né, vai se ligar ao sódio, que vai entrar na célula, e com isso vai sair potássio e hidrogênio. O resultado disso vai ser uma alcalose intracelular. Também vai entrar cálcio nessa célula e com isso vai promover um choque osmótico que vai levar essa célula à morte.
Então, visando isso, para algumas células, por exemplo, bactérias, fungos, entre outras, isso é bom para o animal, né? Para conseguir chegar ao objetivo que seria o melhoramento dos parâmetros produtivos, como eu comentei. Só que para as células musculares, que é o que eles têm predileção quando usado em altas doses, como a gente vai ver à frente, isso é ruim. Então, aqui eu trouxe um exemplo do que eles vão causar nas bactérias gram-positivas e nas gram-negativas. Então, as bactérias gram-negativas, elas vão apresentar uma via extra de produção de energia. Então, elas têm uma camada, né, que seria de porina, que elas já possuem o próprio canal de proteína. Então, elas não vão precisar de íons para ter energia, né? Já as gram-positivas, elas vão produzir energia através da entrada e saída de hidrogênio da célula. Então, o que vai acontecer? O ionóforo, ele vai se ligar a uma substância polar e vai agir como um agente transportador de íons, nesse caso do hidrogênio, e também de cátions, como o potássio e o sódio. E com isso, vai levar ao acúmulo de hidrogênio na célula. Com o acúmulo de hidrogênio, vai ter esse desequilíbrio osmótico e essa célula vai gastar muito mais energia para essa retirada de hidrogênio e ela vai acabar morrendo. No caso aqui, já ruminantes, né, que é o foco, vamos supor que as células mais grandes aqui seriam as gram-positivas e as pequenininhas as gram-negativas. Com a morte dessas gram-positivas, que elas produzem mais o butirato, né? Isso das gram-positivas, a morte das gram-positivas, isso vai ser bom para o animal, porque o ácido propiônico é muito melhor. Então, vai crescer a população de gram-negativas. Então, aqui, quais que seriam as condições que levariam à intoxicação? Então, até certo ponto, os ionóforos são bons, digamos assim, mas a partir dessas condições aqui, vai levar à intoxicação. Então, pelo erro de mistura na ração, então, por exemplo, muitas vezes, né, o pessoal às vezes mistura, não criticando nem nada, né, mas às vezes mistura em casa mesmo, com a pá, mistura na bitorneira e alguns outros locais que acaba não tendo uma mistura tão efetiva. Acaba colocando dosagens altas, né, o que não é o recomendado, e também a utilização de espécies suscetíveis. Então, só é indicado usar, né, naquelas espécies testadas. Também, por exemplo, aqui equinos, né, não é indicada a utilização em equinos, porque eles são altamente sensíveis. E também por uso de algumas drogas potencializadores, como a gente vai ver à frente, alguns antibióticos. Quais que são as espécies que já sofreram que já é relatado, né, da intoxicação? Mesmo sendo muito utilizado para aves, né, como o coccidiostático, já tem relato de intoxicação por altas doses, né, e tudo mais. Em bovinos também, em ovinos, que é nosso foco, em equinos, coelhos, suínos também, e várias outras espécies. Então, aqui sobre as substâncias que potencializam os ionóforos.
Então, é devido ao mecanismo de ação delas, então vai impedir a eliminação desses ionóforos. Por isso que eles acabam sendo... o ionóforo vai ficar mais tempo no organismo, então, por isso que leva à intoxicação. Então, alguns exemplos, né, o tiamolin, o cloranfenicol e a eritromicina. Aqui eu trouxe um quadro para mostrar, dando enfoque mais nos bovinos, aqui nesse quadro, né, quais que seriam o limite de uso para não causar intoxicação. Então, aqui a gente pode ver que vai mudar de ionóforo para ionóforo, né, que nem aqui a salinomicina para monenzina, para narazina e a lazalocida. Então, muda a dose para cada um, mesmo sendo da mesma espécie, e vai mudar também para a categoria animal. Então, aqui a salinomicina para bovinos de corte, por exemplo, 0,6 miligramas por quilo. A lazalocida em bovinos de corte de 10 a 40 miligramas por quilo. Mas para exemplificar mesmo quanto que seria mais ou menos a dose. Ali seria a dose recomendada como a dose recomendada, né, para que seria benéfico. A dose tóxica, como eu comentei, também vai variar do tipo de ionóforo que é, né, e vai variar também da espécie e da categoria animal. Então, por exemplo, de terneiros, por exemplo, de cria para vacas em lactação, vai mudar. Aqui foi um estudo do Cláudio Barros, né, que ele comentou que na monenzina, a DL50, que seria uma dose letal para matar 50% da população de animais testados, foi para bovinos de 22 miligramas por quilo, e para ovinos de 12 miligramas por quilo. Seria uma dose letal para 50% da população. E da monenzina também, do DL0, que seria uma dose recomendada seria uma dose que não iria intoxicar esses animais, né? Seria 10 miligramas por quilo para bovinos e 4 miligramas por quilo para ovinos. Eu trouxe a monenzina aqui, que, como eu comentei, é a mais usada, assim. Então, os sinais clínicos, eles são dose dependente, né? E que esses sinais clínicos vão aparecer e eles podem ser agudo ou crônico. Então, agudo do início dos sinais clínicos pode ser de 6 a 24 horas, podendo ocorrer a morte em 7 horas, então, bem rápido. E a crônica pode levar de 2 semanas ou mais. Então, na aguda, às vezes, a gente nem vê sinais clínicos. É tão rápido que muitas vezes só encontra o animal morto. Já na crônica, né, o que se pode ver é anorexia, diarreia, incoordenação motora, andar rígido, tremores musculares, porque vai afetar o músculo. Mioglobinúria, depressão e, posteriormente, decúbito e morte. Aqui eu trouxe, então, só para demonstrar, né, tem vários relatos, achei esse bem interessante, que até alertar a gente para cuidados com certas coisas, assim, e muitas vezes até conseguir orientar o produtor. Então, aqui foi uma intoxicação espontânea por ionóforos em ovinos no Rio Grande. Então, tinha 46 ovelhas e dessas 16 morreram. Elas comeram ração de frango, então foi acidentalmente. E esse outro relato, intoxicação por antibiótico também em ruminantes, aqui foi em ovinos e bovinos. Então, foi
pego uma varredura de um resíduo, né, de uma fábrica de ração que produzia ração para várias espécies e foi fornecido para 44 ovinos e 33 bovinos. Então, desses ovinos, 61 morreram e de 33 bovinos, 8 morreram. Então, aqui falando, esse era um ovino, né? Foi o primeiro caso que a gente teve aqui no laboratório, no Labopave. Era um ovino de 5 meses e a gente acredita que seja pela má mistura, né? Então, no núcleo tinha o ionóforo e que a gente acredita que acabou levando essa intoxicação. Então, eram ovinos de engorda, né? Era um macho e só ele que acabou morrendo. Então, a gente até fica atento, né, para o que falar para o produtor, né? A gente tem que sempre investigar o que está acontecendo quando a gente chega numa necrópsia ou na clínica também. Então, o que a gente vai ver na macroscopia? A gente vai ver a CIT, né? Vai ver também hidrotórax. Aqui também o pulmão estava edemaciado. E aqui a gente vê a musculatura pálida. Então, aqui, mais de perto, a musculatura bem pálida, se for comparar até aqui nas outras regiões. Aqui, então, o coração estava bem pálido nas fibras, né? Dá para perceber. Até se for comparar nessa parte aqui com essa daqui, dá para ver que está bem mais palidez entre as fibras. Aqui demonstrando o coração acometido, e esse daqui é um coração normal, bem avermelhado. Aqui ao corte, então, na abertura do coração, deu para ver também essa coloração branca, né? Que era o sugestivo de ionóforo. Aqui, quando já estava fixado com formol, dá para ver também. Aqui mais de perto também, dá para ver essa coloração branca-acenta. Aqui desse lado também. E aqui um coração normal. Então, aqui foi levado para o laboratório, né? Então, aqui a microscopia. Neste lado esquerdo, a gente vê uma microscopia de um músculo cardíaco normal. E aqui desse lado direito, a gente vê as alterações. Então, aqui é a mesma foto da anterior, só mais aproximada. Então, o que a gente vai ver na microscopia? A gente vai ver alguns núcleos picnóticos, como aqui, e a gente vai ver aqui também o citoplasma em grumos, que seria necrose. A gente vai ver degeneração também, que a gente vai ver alguns núcleos vesiculosos, como aqui também. E a gente não vai conseguir ver as estriações desse músculo, como a gente vê aqui as estriações desse músculo normal. Aqui para mostrar também, desse lado direito, então, no mesmo corte, dá para ver esse tecido mais organizado, e aqui do lado esquerdo dá para ver a desorganização desse tecido, que seria com a necrose e a degeneração.
Então, aqui é de um corte transversal do músculo cardíaco também. Então, aqui mostrando o músculo normal e aqui o músculo alterado, com a degeneração e a necrose. E aqui seria um músculo esquelético. Então, do lado direito, o músculo normal e do lado esquerdo, alterado. Então, dá para a gente ver aqui os núcleos picnóticos, também o citoplasma em grumos, que seria a necrose, e também dá para a gente ver a degeneração, que a gente não consegue ver as fibras, como a gente vê aqui. Então, aqui é o mesmo corte, só mais aproximado, né? Então, aqui um núcleo vesiculoso também, para demonstrar a degeneração. Aqui a gente vai encontrar também infiltrado inflamatório, como plasmócitos e linfócitos, que tem predominância, né? Plasmócitos e linfócitos, e também linfócitos. A gente vai ver também no fígado, então, vai ter degeneração centrolobular aqui. E aqui mais de perto para mostrar essa degeneração. Então, vai ter o núcleo vai estar na periferia com esses vacúolos. Então, degeneração gordurosa e também vai ter o citoplasma com esse aspecto rendilhado aqui, que seria a degeneração hidrópica. Então, o diagnóstico, ele vai se basear na epidemiologia. Então, a gente vai ver se tem o uso do ionóforo, vai ver como que é fornecido para os animais. Também, por exemplo, naqueles casos ali que eu mostrei que eles pegaram o resíduo, né? Então, ver, investigar se tem o ionóforo ali, ter essa conversa com o produtor do que ele está usando, também é bem importante. Vai ser através da clínica também, dos sinais clínicos, e também para fechar o diagnóstico através do exame anatomopatológico. O tratamento, então, ele não tem um antídoto para isso. O que se pode fazer é usar o óleo mineral para ter esse aumento de passagem, para não ter tanta absorção do ionóforo, e pode ser utilizado uma soroterapia para conseguir hidratar o animal, mas não é muito efetivo também. E o melhor a se fazer é a prevenção, então usar nas dosagens corretas, ter sempre essa orientação para o produtor na mistura e tudo mais. O diagnóstico diferencial, então, se dá pela deficiência de vitamina E e selênio. Então, a gente vai ver até na microscopia as mesmas alterações, só vai ter uma calcificação dos tecidos. E também ele é mais comum em animais jovens de 2 a 4 meses e que o índice de crescimento deles vai ser bastante elevado. Então, investigar como que está essa dieta dos animais também. E também, outro diferencial seria a intoxicação por cena occidentalis, que vai causar lesão nos músculos também, né, cardíaco e esquelético, e os sinais clínicos também vão ser bem parecidos, e é importante a gente diferenciar na epidemiologia também. Então, para finalizar, usar apenas em espécies já testadas, usar nas espécies alvos com as dosagens corretas, também ter esse cuidado da homogeneizar a mistura, e também o ionóforo, muitas pessoas, né,
vão pensar, vamos usar ionóforo que vai ser a solução para os problemas, para promotores de crescimento e regulador do pH e tudo mais. Só que se você não tiver uma dieta adequada, eles também não vão funcionar. Então, tem várias controvérsias, né? Então, mas é preciso avaliar esse custo-benefício. Então, se você tem uma dieta adequada, ver qual que é a viabilidade de usar ou não usar o ionóforo. E aí fica a pergunta, vai variar muito de propriedade para propriedade, qual que é a necessidade daqueles animais, o que realmente está precisando. Então, aí fica a pergunta para... não tem como dizer em tal propriedade vai ser usado, não vai ser usado. Então, eles funcionam, mas tem que ter esse cuidado, porque também ele pode ser bem perigoso. Então, algumas referências e muito obrigada. Muito obrigada, Dani. Foi muito boa a sua apresentação, bem didática. Obrigada. O pessoal pode deixar as dúvidas no chat ou abrir o microfone, se preferirem. Tem bastante elogio, Dani. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta... Eu acredito que não tenha. Acho que não. Bom, Dani, queria agradecer de novo, foi muito boa a sua apresentação mesmo. Obrigada. Parabéns. E o formulário de presença, pessoal, já está no chat.